João 10:10, para começar. Tu tá com o microfone ligado? Tá bom. Você tá sentindo ou só eu, hein? Eu ouvi falar de um homem. Eu li muito sobre ele, tenho livros dele. John Lake. Tem homens bons, homens vivos bons, homens cheios do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não tem, porque parece que eu vou lá buscar os passados, não. Mas John Lake foi um homem que em 1902 foi enviado para a África do Sul. Em 5 anos ele levantou 1.700 pregadores e mais de 600 congregações. Depois desses 5 anos na África, ele tinha um carro. John Lake, tem uma foto muito famosa dele com um carro e em cima uma caixa de som escrito John D. Lake, o apóstolo da cura. E ele foi para uma cidade dos Estados Unidos que eu não lembro o nome. Em 5 anos, essa cidade foi considerada pelos institutos de saúde da América a cidade mais saudável da nação, porque absolutamente todos os enfermos foram curados. Um homem. E esse John Lake conta que nas reuniões de avivamento, foi bem no período 1900, quem conhece um pouco de história de avivamento sabe que foi na história da Rua Azusa ali, 1904, 5, País de Gales, Evan Roberts. William Seymour veio um pouco depois, mas antes de Seymour tinha Charles Fox Parham. Charles Fox Parham foi o homem que buscou o batismo com o Espírito Santo quando ninguém acreditava. E se conta uma história que Tom Seymour, não é William Seymour, Tom Seymour foi um homem que frequentou as reuniões do avivamento e foi também para a África, e a história conta que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Escute o que eu quero falar. Guiado pelo Espírito Santo, quem conta isso é John Lake. É tanto nome, mas você tem que pegar a história, o nome depois você esquece. O John Lake conta que ele presenciou e conversou pessoalmente com as pessoas envolvidas. Então esse Seymour, o Seymour da África, não o Seymour da Azusa, foi guiado pelo Espírito Santo a orar 5 horas por dia. Ele passou a dedicar 5 horas da sua vida, todos os dias em oração. E ele queria o fogo da presença, ele queria os corações aquecidos, ele queria, é o que a gente tem falado aqui. E aí o Espírito Santo disse, ora mais. Ele passou a dedicar 7 horas da vida dele em oração. Isso durou 1 ano e meio. E a gente acha que buscou muito. Hoje de manhã eu acordei ouvindo esse testemunho. Ao acordar, eu ouvi esse testemunho, eu tirei esse tempo pela manhã em devocional. E eu disse, eu sou um Zé Mané mesmo. O cara está orando 5 horas durante 2 anos. Quando fecha 2 anos, o Espírito Santo fala assim, ora mais. Ele passa a dedicar 7 horas da vida. Agora eu vou dizer por quê. Alguém vai dizer, pastor, não precisa, eu estou tão bem orando 2 minutos. Tá certo. Mas em toda a história da humanidade, quantos podem ter o testemunho desse homem que você vai ouvir agora? O Espírito Santo fala com ele assim, vai ao parlamento da nação. É como ir para Brasília. Imagina o Espírito Santo falando com você, vá ao Congresso Nacional em Brasília, compra a passagem e vá para lá. Durante 30 ou 40 dias, em cada dia, o Espírito Santo fala para ele, entra no gabinete tal e fala com o fulano de tal sobre o meu amor. Irmão, em 30 ou 40 dias ele pregou a todos os ministros da nação. Um deles, um dos mais importantes, contou para John Lake, ele disse, eu não lembro a roupa que ele está vestido, eu não lembro o que ele falou, mas quando ele entrou na minha sala, a 3 metros de distância, como se Deus tivesse entrado na minha sala, eu comecei a chorar e eu caí de joelho na frente daquele homem, rendendo a minha vida a Cristo. Sabe o que a gente precisa? Não é bater panelaço na frente do Congresso, a gente precisa de homens que passem trancados dentro do quarto e cheguem na frente do Lula e diga, Jesus te ama. Não que a igreja tenha ódio dos nossos políticos, quando a Bíblia manda nós orar por nossos políticos, a gente sai para a rua para falar até palavrão em relação a eles. A gente tem que se converter, igreja. A gente quer resolver com armas carnais, quando não é. Nunca foi.
Eu tenho certeza que se um homem entrar durante 2 anos, 7 horas por dia no seu quarto e orar, ele vai chegar na frente de quem quiser. Quando chegar, vai cair de joelho prostrado, rendendo-se a Jesus. E aquele ministro fala, era como se Deus tivesse entrado dentro da minha sala. Algo estava naquele homem. Seu rosto resplandecia, as palavras que saíam da boca dele me pegavam como coices no peito. E eu não tive outra opção. Quando eu dei por conta, eu estava prostrado, me rendendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O problema é que a gente está cheio de uma geração de pseudo-intelectuais querendo ganhar as pessoas no poder do argumento. Mas Zacarias acessou o padrão do céu e trouxe a revelação, não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Vocês estão aqui, gente? Então, quando eu olho para isso, eu entendo, sabe o que, Jéssica? Que eu não acessei tudo. E por mais que a gente tenha tido os dias aqui de glória, onde nem a sala e o café a gente consegue acabar, os meninos estão não conseguindo acabar a sala de tanta presença de Deus. Antes de entrar pela porta ali fora, quando eu estacionei o carro, a glória de Deus me pegou ali fora, gente. Isso aqui é vários testemunhos de pessoas que chegaram na porta, começaram a tremer o corpo, voltaram para o carro apavorado. Quando chegaram na porta, começaram a tremer de novo. E alguém diz assim, não, nós não vamos parar de buscar a glória de Deus de segunda a segunda. Aqui na sala, na intercessão, que lindo. Eu recomendo que você escute o podcast de quarta-feira, a irmã Margarete junto com a pastora Elaine. Foi um espetáculo, foi quarta, né? Não que os outros não tenham sido, mas quarta-feira elas deram um pouco do relato. A Margarete está aí hoje? Não, né? Mas estão as filhas dos Ofeade, estão? Está aí? Eu lembro o dia que a irmã Margarete, há muitos anos, ela disse, eu trabalhava aqui na frente, aí ela disse assim, pastor, o senhor abre a igreja para mim? Ela solita. Eu disse, o que a senhora quer na igreja, irmã? Orar. Levou um tempo até a gente fazer uma cópia da chave para ela, e olha a proporção que tomou hoje. Sabe o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz assim, também lá em Zacarias, não despreze o dia das pequenas coisas, diz o Senhor. A maior árvore que você já viu na sua vida um dia foi uma pequena semente. Então por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente vai continuar buscando. Eu estou que nem Paulo, não julgo que eu haja alcançado. Cara, eu escuto um testemunho desse, eu piro. Eu fico enlouquecido. Eu quero mais de Deus, eu quero subir a régua. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente às vezes está acostumado com a régua tão baixo, que quando você atinge um pouquinho mais que a régua baixa, você já acha que está acima. E aí que está o perigo de ser um medíocre. O que é medíocre, para ninguém que se ofender? É um mediano. E sabe o que é o mediano? É o que só acostuma com o bom, quando Deus tem o melhor. Aí as pessoas, por que eu comecei falando que está incomodando? Porque aí as pessoas dizem assim, mas aquele cara quer viver algo que a terra não conhece, mas é lógico. Jesus me garantiu, a partir de agora não vos assusteis, vocês verão céus abertos, anjos subindo e descendo e servindo a vocês. A Bíblia fala mais, a Bíblia fala que homens receberam anjos em casa, deram comida e pouso, e eles nem sabiam. Eu ainda não hospedei anjo, então eu não vivi tudo que a Bíblia prometeu para mim. Você já ressuscitou um morto? Mas a Bíblia diz que nós ressuscitaríamos os mortos, então eu não paro enquanto não levantar um morto da tumba. Apesar que aqui tem um morto que levantou da tumba. Como é que eu posso parar e uma igreja, uma rede de igrejas, uma rede de pastor, meu irmão? Eu quero que o céu invada a terra, que a glória de Deus tome. É isso que nós queremos, irmão, que os cultos aqui, meu irmão, não tem condição de acabar a ponto de amanhã vocês começar a sala e a igreja nem fechada foi, tem gente arrebatada aqui. Por que só em, como é que foi ali agora, na universidade de... Asbury, a Xarabai, Urabacantarai, Asbury. Por que só lá? Por que só John Lake? Por que Pensacola? Por que o pastor Mac Anderson começou uma igreja faz 5 anos com a sua família e está com 5 mil membros em Goiânia? Por quê? Por que não aqui? Por que não agora? Eu estou todo arrepiado aqui. Eu vou repetir, por que não aqui? Por que não agora? Sabe por quê, meu irmão? Deus quer. Depende de alguém que se levante e diga, eu também quero, Senhor. Eu quero rasgar a lista de sonhos pessoais que os televangelistas me ensinaram a fazer.
dos meus projetos, eu quero rasgar elas e eu quero botar a lista dos teus projetos. Eu não quero chamar o Senhor para a minha lista de projetos, eu quero que o Senhor me inclua na tua lista de projetos. Eu quero amar mais o Senhor do que a vida, eu quero amar mais o Senhor do que as posses, eu quero amar mais o Senhor que a minha família, eu quero amar mais o Senhor que os meus filhos, e não é fácil. Estou entendendo? Eu quero. Pastor, mas eu nunca vi isso. O que eu mais ouço aqui, qual é a frase que eu mais ouço aqui? Eu nunca vi o que estou vendo, eu nunca vivi o que estou vivendo. Para um menino espiritual soaria como que, tá bom, gente de 20 anos, toda semana, essa semana que passou de novo, toda semana, pastor, em 4 meses eu estou vivendo o que não vivi em 20 anos nas igrejas. E eu só, quando eu ouço isso, eu digo, Deus, o Senhor não pensa que eu estou satisfeito, não, eu estou doidão, eu quero mais. Eu quero os prefeitos, antes de tomar decisões, vir aqui, dobrar o joelho e dizer, pastor, ora por mim, porque eu estou governando essa cidade, mas eu sei que quem governa a minha vida é Jesus Cristo. Eu sonho com isso. Pastor, mas isso é uma utopia. Cada um chama do que quiser, eu chamo de realidade espiritual. Quem está entendendo? Você acredita que William Branham, quando pregava, levitava? Eu nunca levitei. E não faz muito, William Branham é coisa de 50, 60 anos atrás. Ah, pastor, está tão bom a nossa vida. Claro, está boa demais, esse que é o problema. Você sabia? O problema nunca foi a fome. Eu nunca vi crente desviar por fome. Eu nunca vi crente desviar por problema. Quando tem problema e luta, irmão, o cara até reunião de oração ele vem. Vai para o monte, sobe o monte. Eu lembro quando nós estávamos com luta lá em casa, nós orávamos no monte segunda a segunda. Lembra? Era ou não era? Pastor José gosta de contar isso aqui, que quando ele chegou aqui, meu irmão, vocês sabem que ele ama falar isso. Hoje eu vou falar, vocês vão ouvir a minha versão. Vocês só ouviram a versão dele até agora. Rapaz, ele queria uma namorada. Só que... Não, isso foi graça, foi favor não merecido. O cara vem do fundo do charco do lodo, um pouquinho mais para baixo, e Deus entrega para ele a menina mais puritana da igreja. Puritana, discípula de John Huss, discípula de Zwinglio, de Conde de Zinzendorf. Puritana. Agora tu sabe o que acontecia, meu irmão? Chorava no meu ombro. É ou não é? Botava pastel frito nos meus blazers. Que isso aí ele me deve até hoje, mas eu vou cobrar. Calma. Subia monte. Eu lembro o dia que a gente foi para um casamento, irmão. Eu não vou contar os detalhes. Vocês acharam que ia contar? E se levantou umas pombagiras naquele casamento. Pastor Osés, a gente estava sendo liberto e disse, vamos embora, vamos para o monte que o negócio está crespo aqui. Calma, menino, vai dar certo. Depois eu fiquei sabendo que naquele casamento a Pama tinha armado todo o circo para ter um dedo de prosa com o Oséias. E ela me xinga até hoje, você me tirou a oportunidade e levou o meu guri para o monte. Oramos até as 3 da madrugada. Só chorava. Por quê? Fome. Eu estou sensível, eu estou emotivo. Essas coisas mexem comigo. Fome e sede da presença. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu saí do mundo. Sabe, agora fala a verdade. A gente, pastor Lucas, aí vai, aí Deus dá. Aí Deus dá uma casa, aí Deus dá um carro. Aí a gente que não é louco, por isso é pastor, porque senão não seria. Se tivesse se conformado, não seria. A gente volta e meia está num ajuntamento e está dizendo, cara, a gente precisa mais de Deus. O nosso único inimigo é o conformismo. E a gente se cutuca um ao outro, e a gente começa a se cutucar, enfiar espinho na nádega, diz, sai da zona de conforto, vamos lá, tem mais. Ou você chega lá em casa, a casa diz, meu irmão, tem que mudar nisso. É ou não é? Agora aquele judeu chegou lá em casa, entrou no jejum, a casa diz, pá, meu. Eu agora falo da casa, porque ela não está aqui para se defender, né? Eu não é que isso acontece. E eles, ô pastor, pô.
me cobra uma coisa, eu cobro ele, vamos lá. Por quê? Porque a gente quer mais de Deus. A gente quer viver no padrão que Deus preparou. E hoje eu vou pregar sobre esse padrão. João 10:10, parte B. Eu não quero falar da parte A, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Esse é o padrão de Deus. Vida abundante. Por isso o título da mensagem, bota o flyer de novo. Exatamente, livre da escassez. Você precisa entender, escassez não é o padrão de Deus. Alguém já se arma e diz, vai falar de dinheiro. Cara, vou, mas muito mais que dinheiro. Ou alguém aqui consegue viver sem dinheiro? Fala para mim. O padrão de Deus é vida abundante. Alguns teólogos tentam dizer o que a Bíblia não diz. Aí vem com projeções hermenêuticas. Não, mas o vida abundante aqui, cara, não tem nada de projeção. Vida com abundância. Acabou, o texto fala por si mesmo. E agora eu vou dar conceituações disso. Vida sentimental com abundância. Vida familiar com abundância. Vida financeira com abundância. Agora, para que ninguém me entenda mal, eu estou dizendo com isso que todo mundo vai ser rico, milionário, teologia da prosperidade, que nunca mais ninguém vai ficar doente. É isso que eu estou falando? Não, eu só estou dizendo que Deus tem um padrão. Eu vim, isso aqui é irrevogável. Eu vim, Jesus disse, eu vim. Pastor, é vida no céu? É aqui. No céu é perfeição. Ninguém precisa de abundância no céu, meu irmão. No céu seremos perfeitos. E eu vou provar isso na Bíblia para você, porque eu quero desconstruir na sua mente um conceito e estabelecer outro. Qual? Deus me chamou para ser abundante em tudo. Deus me chamou para abundar, ter abundância, superabundância em todas as áreas da minha vida. Amém? Vamos lá. Primeiro, eu quero ler com vocês alguns textos, porque desses textos a gente vai extrair lições espirituais. Por exemplo, nós precisamos entender que se Deus tem vida com abundância, e esse é o padrão dele para mim, quando eu entro num padrão de vida com escassez, o que é escassez? Alguém pode perguntar, deixa eu conceituar para vocês aqui. Escassez é a qualidade do que é escasso, é um recurso que se tem pouco ou em falta. Em tempos de estiagem, não se fala economize água, porque a água se torna um recurso escasso. O que significa isso? Que está acabando. Em muitos lugares já acabou. Então é isso que eu quero dizer. Se tem alguma área da tua vida que você vê que está indo por um caminho de escassez, eu quero declarar, você vai assumir o controle dela hoje, render os pés de Cristo e corrigir a rota, porque a rota de Deus é sempre abundância. A gente tem que ser intencional nisso. Por quê? Porque quando a gente descuida, as nossas decisões comprometem. Ruth capítulo 1, não quero entrar muito porque não tem tempo para isso. Ruth 1 vai dizer que o marido da que ficou amarga, mas não era amarga. Se eu falar assim, vocês me entendem? Eu gostaria de subir um pouco a régua assim para nós, mas precisa conhecer a Bíblia, senão tem que ler tudo. Eu só não lembro se é Elimeleque, né? Elimeleque é o marido de Noemi. E a Bíblia diz que houve fome na terra. Eu quero que você guarde o conceito fome. Guarde a palavra fome. Fome que eu quero falar nessa noite, não fome de Deus. Fome, escassez de comida, escassez de recurso, fome. A Bíblia diz, e houve fome na terra. E Elimeleque, sua família, Elion e Quilion, seus 2 filhos, era Ruth e a outra, não lembro nem o nome. Não, a filha, Orfa. Ô gente, vocês estão melhor que eu, gente, aleluia. Faz tempo que eu não leio. Eu falei, a mensagem é revelada. Então, né? Olha só. Ele pega a sua tribo, e o que diz a Bíblia? Sai de onde? Belém. A grande contradição dessa frase, e houve fome na terra, e ele sai de Belém e desce para o Egito. Vamos traduzir assim. Olha para cá.
Você sabe o que significa Belém? A palavra Belém? Casa do pão. Já dá a mensagem, né? O cara em tempo de fome sai de dentro da padaria para ir para o mundo, comer na mão de Satanás. Eu vou resumir porque nem todos talvez leram a história. Você sabe o que acontece no trajeto? Elimeleque morre e seus 2 filhos morrem. Orfa, que é uma das noras, abandona a sogra e volta para a idolatria. E Ruth diz: eu não te largo. A Noemi muda o seu próprio nome de Noemi para Mara, que de agraciada se tornou amarga. Essas são as... Grava na tua cabeça, tudo que está na Bíblia tem um significado. Agora a amarga, viúva, e sem seus 2 filhos, volta para onde? Aqui que eu quero chegar. Que até aqui vocês já ouviram, eu quero chegar aqui. Volta para a casa do pão. Só que o que ela encontra quando ela chega na casa do pão? Fartura, abundância, os campos cheios. Mas ela vem como? Destruída e despedaçada. Então quer dizer que na mesma época em que houve fome em Belém e no resto do mundo, a decisão daquele marido de sair da casa do pão e ir para o mundo comprometeu a provisão de Deus na vida daquela família, a ponto de causar 3 homicídios e um abandono familiar. E quando ela volta, o que ela espera? Pô, tem fome? Morreram tudo. Pelo contrário, o povo está mais próspero do que nunca, a ponto de sobrar espiga. Então o que eu quero dizer com isso? Fome bateu. A atitude dela diante da fome foi o que comprometeu. Você vai entender. Porque se houve fome em Belém, como é que quando ela volta, a fome não tinha deixado nenhuma marca negativa? Pelo contrário. Então aqui que está o segredo que os pregadores ainda não pregaram. O que aconteceu nesses anos em Belém, que Elimeleque e sua família perderam de viver? Por uma decisão, movida por uma necessidade. Vocês pegaram isso? Porque aqui os pregadores dizem assim: não sai de Belém. Tudo bem, eu concordo, mas a minha pergunta é: o que aconteceu em Belém, que a Bíblia não conta, que quando ela volta para Belém, Belém está mais próspera do que antes, mesmo tendo havido fome? Alguém pegou? Eu posso desenhar isso, Elaine, assim: houve fome, a mesma fome que houve em Belém houve no Egito, só que no Egito foi lasqueira, na fome passaram fome, perderam família. A mesma fome em Belém virou em bênção, prosperidade. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Deus é tão maravilhoso que o padrão dele no Salmo 23, eu vou liberar sobre alguém isso agora, é assim: o Senhor me guia a pastos verdejantes e águas tranquilas. Lá no verso 5 diz assim: ainda que eu... Tem como jogar na tela? Salmo 23, 1. Ah, meu Deus, que povo ligeiro. Bota o 4. O 1 e o 2 assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me... Fala comigo, guia. Ele me... guia. Pega na mão e... Pensa num cego, que não sabe para onde está indo e está sendo... Só que o salmista, no meio do caminho, ele diz assim: agora eu vou andar por conta própria. Eu vou andar. Porque quem te guia para o vale da sombra da morte não é Deus. Aqui não é falando guia, aqui é você que está andando. Quem pegou? Só que mesmo quando você faz burrada e quer andar por tuas próprias pernas, olha lá embaixo, tu estás... Ele não te meteu nisso, só permitiu, mas não te abandonou. Não, eu vou repetir. Porque alguém acha que está em crise financeira porque Deus guiou. Olha aqui, Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito. É uma coisa. Aqui o salmista decidiu andar por conta própria para o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande. Não está dizendo que Deus está guiando ele. Para onde Deus estava guiando ele? Para o outro lado. Verdes pastos e águas. Mas ele quis andar para o vale. Deus está dizendo: eu quero te guiar para cá, mas tu quer andar? Mas mesmo assim, pela minha misericórdia, eu estarei contigo. Então é mais ou menos assim: Ruth, fique sabendo que pela tua fidelidade,
Tu perdeu o marido, perdeu o sogro e viveu tempo de crise. Mas quando tu voltar para Belém, aleluia, tu vai casar com o homem mais rico da cidade, vai ser remida e na final da conta vai estar na genealogia de Jesus, porque eu vou fazer algo novo na tua vida. E é o cheiro das águas, aquilo que parecia morto vai brotar. E eu vim liberar isso, meu irmão. Essa escassez não vai te matar coisíssima nenhuma. Deus vai mudar o quadro da vida de alguém. Se são dois, um sou eu, quem é o outro? Mas você não pode se acostumar. Ruth disse: eu não volto para a idolatria. Pastora Maíra, por que ela não volta para a idolatria? Porque é mais ou menos assim. Eu vivi a idolatria a vida inteira, até conhecer o único Deus verdadeiro. Eu não volto mais. Eu quero subir e não descer. Eu quero avançar. Por isso que incomoda, pastor. Porque o teu sucesso sempre vai incomodar o fracassado. Você imagina as irmãs de Ruth? Ruth agora virou crente. Orfa foi fiel ao seu povo. Orfa voltou para sua tribo. Orfa, mas é uma órfã sem pai mesmo. Mas Ruth não é órfã. Ruth conheceu um pai e disse para Noemi, sua sogra: o teu Deus será o meu Deus. Onde pousares, pousarei. Onde andares, andarei. Onde deitares, deitarei. Porque ela se acostumou a viver algo mais em Deus. Por isso, quem já pisou no Santo Santo? Em outro lugar? Não sabe? O problema é quem nunca pisou e se acostuma a viver fora. Você se acostuma com a religião até pisar aqui num culto. Com todo respeito, o senhor Dindo falou para mim: eu tenho medo de ir naquela igreja, porque eu sei que quando eu pisar lá eu não saio mais. Está aqui, membro da IPAB. Foi ou não foi? Lá na janta da Lana. Ele disse: meu irmão, você nunca fez uma visita para nós? Ele disse: eu sei que quando eu pisar eu não saio mais. Eu vou falar: nem venha. Porque se você vier, meu irmão, de duas uma, ou você vai revoltar com a podridão, a mediocridade, a frieza espiritual do sistema religioso, meu irmão, ou você vai pedir na secretaria para ser membro de um povo de avivamento. Aí, pastor, vocês são os únicos. Eu estou falando isso? Eu tenho cuidado para me explicar aqui. Só que quem conhece o Deus de Noemi não volta mais para outro lugar. Quem conhece a abundância não conforma mais em viver na escassez. Quem conhece o padrão não sai mais dele, não aceita. Pode passar? Pode. Por isso a Bíblia diz: se passares pelas águas, se passares pelo fogo, se passares pelo Egito, se passares pelo deserto, se passares... Porque passar é lugar de... O problema é morrer lá. Falava eu para Cássia hoje. Ela disse algumas coisas que eu fiz alguns votos na minha vida, remapeei algumas coisas. Ela disse: mas isso aí faz recente na tua vida. Eu disse: glória a Deus. Você já pensou se eu morro da mesma maneira que 20 anos atrás? Eu disse: eu quero ser um velho realizado, bem sucedido, sábio, magro, cheio de cabeludo, um brinquinho na orelha. A casa, mas tu viu que a gurizada começou a botar brinco na igreja? Tu abriu a porta, eu digo: vou abrir até a janela se preciso for. Chega de oprimir o povo com lorota fiado. Vamos pregar a santidade e não farisaísmo, moralismo. Não, escute. Só que tem que consultar o pai. Menor de 18 anos tem que falar com o pai e mãe. Só para não dar. Depois o pastor disse, né? Vocês estão entendendo isso? Você não vai voltar mais para trás. Deus não vai nem permitir. Você foi chamado, você está aliançado, meu irmão. Um tempo, você vai correr para onde? Falei agora, ontem, pastor Deide, estava num chá de revelação aí, meu irmão. Vai nascer um príncipe na terra nos próximos dias. E ele vai ser grande, viu? Grave esse nome, ele vai ser grande.
Eu falei para os pais, eu disse: faca, cuia, café, erva mate, essas coisas aradas, tudo deixa que eu dou. Eu vou encher ele de arsenal. Eu vou ensinar ele. É meu afilhado, né? Vai dormir lá em casa. Vai. Só que vai treinando ele, que se quiser olhar para o lado da Valentina, vai ter que pedalar muito. Não é bem assim, não. Não se empolgue, hein? Não se empolgue. Vai ser gaúcho, claro, vai nascer aqui. Mexeu, foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus foi bum. Olha só, vai nascer o príncipe. Eu estava lá no chá de relação, o pastor Deide conversando. Aí eu falei de uma época na minha vida, faz muitos anos isso, onde eu passei por alguma situação, e eu confesso que é um negócio interessante assim. Eu nunca tive muitos amigos, e eu confesso que eu não sei por que isso. Não consigo entender isso aí. Só que daí o meu irmão estava no mundão, assim, aquele mundão do mundão. E teve uma noite, cara, eu disse: eu não vou. Eu estava meio revoltadão assim, bem na juventude. E eu disse: eu não vou para o culto hoje. Tinha passado uma desilusão aí, alguma coisa. Eu disse: eu não vou para o culto. Eu vou sair com o Gabriel. O pai tinha um carrão na época. Na época era um carrão. Até hoje é um carrão. O homem sempre tem carrão. Só que antigamente ele me emprestava, agora eu não sei o que está acontecendo. E ele disse, ele ficou com pena de mim. Eu estava meio maleixo mesmo. A gente passa. Mas passa, não fica. Diz: pega o carro e vai. Meu irmão, eles tinham o hábito de ir nos postos de gasolina, sabe? Acho que até hoje fazem isso. Né? Como é que vocês sabem? Pegadinha do malandro. Glu glu. Pegadinha. Ó, eu lembro, eu estacionei o carro. Eles estavam ali com as suas bebidas, com suas, enfim, parafernálias, fumando, bebendo, sei lá, fazendo o quê. Eu estava à parte assim, sabe o passarinho quando está no ninho? A ovelha negra, mas eu era a ovelha branca. Eles estavam tudo loucão ali, eu estava, cara, o que eu vim fazer aqui? Isso era umas 2 da manhã assim, só para não estar em casa. Sabe quando fica bravo com Deus? Eu estou bravo com Deus agora, você vai ver. E Deus dando risada, miserável. Passou um mendigo, cuia. Os caras tudo bebendo atrás de mim, irmão. Eu ataquei o mendigo. Comecei a pregar para o mendigo. Às 2 da manhã, na frente do faleiro. O mendigo aceita Jesus e recebe a oração do joelho na calçada. Os caras bebendo ali, eu peguei, entrei no carro, fui chorando até em casa. Eu não estou estragado isso aqui tudo. Aí nós falávamos ontem, né? Nós temos estragado para tudo. Por quê? Porque a gente já conheceu o Deus de Noemi, o Deus da abundância, o Deus de vida. E a gente pode até tentar, meu irmão. Não dá mais. Não dá mais. Não tem mais graça nenhuma. Agora olha só, tem uma palavra que se encontra no Evangelho, eu quero ler com vocês. Essa aqui, eu preciso ler, Lucas capítulo 15, verso 14. Aleluia. Fala do filho pródigo. E fala de um menino que foi rebelde, claro que foi. E vocês sabem comigo que eu já preguei sobre essa passagem aqui. A parábola do filho pródigo, ela fala de 2 povos, dos fariseus e dos gentios. Dos religiosos, que foi o filho que ficou em casa, e do povo pagão, que foi no mundo, na sujeira do mundo. Vocês sabem disso. E quem é o pai que está lá, de braço aberto? É Deus. Jesus está ensinando a história da humanidade. É o povo que ficou em casa, que acredita na justiça própria, que eu preguei semana passada. E é o povo que foi para o mundo e caiu no pecadão, na sujeira dos porcos. Quem era nós? Nós éramos os religiosos? Não, nós éramos o que foi pela sujeira do porco. Nós somos os gentios, o povo pagão. Nós não somos judeus. Agora olha o que diz a Bíblia. Esse pródigo, que pródigo é a palavra que significa aquele que desperdiça, aquele que gasta tudo. Pródigo não é de pecado. Pródigo é alguém que desperdiça e gasta tudo. Dissipa seu patrimônio, mais tecnicamente falando.
E havendo ele gastado tudo, e por isso ele é pródigo, houve naquela terra uma grande... E começou o quê? Padecer necessidade. O que ele entra no estado de escassez. Agora eu te pergunto, poucos versículos antes, onde ele estava? Na casa do Pai, no amor do Pai, nos braços do Pai, fartura e abundância. Ele decide por conta própria rejeitar tudo isso e viver uma vida de pecado. Quando ele cai em si, que gastou tudo, ele se dá conta que agora ele está passando necessidade, ele está no estado de escassez. Olha o 15. E chegou-se a uns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Meu Deus, continua descendo. Desejava encher seu estômago com o quê? Bolotas que os porcos comiam, mas nem os porcos davam nada para ele. Porque aqui ninguém só pode ser os porcos, né? Nem os porcos compartilhavam. Filho compartilha, porco não compartilha. Pega aí, vai lá. Meu Deus, agora eu mexi. Olha a palavra. Tornando ele em si. Posso usar outra expressão? Voltando ao seu juízo. Gente, olha o que ele diz. Os empregados do meu pai têm o quê? Quem tem abundância? Sabe o que ele está dizendo? Eu já vivi abundância. Como é que eu vou aceitar a escassez quando os caras que são empregados vivem abundância? O que dirá um filho? Eu estou aqui padecendo de... Agora vem comigo. O que a Bíblia diz que houve na terra? Uma grande fome. O que houve com Elimeleque? Uma grande fome. Belém foi prejudicada pela fome? Aqui houve uma grande fome. Bota o 18. Levantarei e irei com meu pai. Ele volta. A minha pergunta para vocês que conhecem a história, quando ele chega no pai, tem fome na casa do pai? O que tem na casa do pai? Festa. O terneiro cevado foi morto, churrasqueada. Olha o contraste aí. Lá no mundo tem fome e escassez, mas quando eu volto para a casa do meu pai, para a casa do pão, para a casa do padeiro, não tem fome que bate, porque o céu não conhece a fome, o céu não conhece a escassez. Na casa do pai sempre, diga comigo, sempre terá abundância, até para os empregados. Vira para esse crente e diga: o que dirá para você que é filho? Você está entendendo? Agora, o que isso representa de maneira prática amanhã de manhã na sua vida? Meu irmão, toda vez que você decidir viver na força do teu braço, nas tuas vontades, saindo da presença, saindo da dependência, escute, da dependência, saindo da direção, você se auto-sabota para viver a intempérie da fome. Por quê? Porque você sai debaixo do governo do Espírito Santo. Você sai debaixo da casa paternal. Você sai debaixo da zona de abundância. Elimeleque sai. O pródigo sai. E o que acomete ambos? Fome. Vamos avançar que está gostoso isso aqui? Bota lá em Gênesis. Mais um exemplo. Capítulo 26, verso 1. Eu vou introduzir o assunto para depois eu aplicar a mensagem. Porque isso aqui está dando assim, ó, de espada em conceitos aqui. E havia... 1, 2, 3. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, agora é os dias de Isaac. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar fica no sul de Israel, pelo que eu vi ali, perto da faixa de Gaza. Atualmente é mais ou menos isso. Olha o próximo. Apareceu-lhe o Senhor e disse o quê? Não cometa o erro que Elimeleque cometeu, que o filho pródigo cometeu. Deus está dizendo: tem fome na terra, mas eu não conheço a fome, fica na minha presença. Tem fome na terra, não sai para o Egito, meu filho. Tem fome na terra, mas não vai, fica onde eu. Sabe qual é o nosso problema? Quando se ouve o ruído de fome, a gente parece que quer sair. Quando na verdade, sabe o que Deus quer fazer? É glorificar o nome dEle na sua vida, para provar para o mundo inteiro que o céu não conhece escassez e fome. E a gente se sabota, porque no meio da luta, do temporal e da intempérie, a gente sai
e vai. Bota o verso, só para o pessoal aqui entender o que Deus faz em tempos de fome. O verso 12. Ainda bem que Isaac obedeceu. E semeou Isaac naquela mesma. Você sabe por que a palavra mesma está aqui? Para remeter ao verso primeiro. É a terra da fome. E naquele mesmo ano. Que ano? O ano da fome. Colheu. Porque o Senhor o abençoou. Alguém vai pegar isso, meu irmão. O mundo inteiro está em fome. Deus está dizendo, fica na minha presença, porque ainda esse ano, ainda nessa mesma terra, você vai ver provisão sobrenatural. Sabe o que eu creio do estudo panorâmico da Bíblia? Para não sair qualquer tipo de conteúdo herético. Moisés chega diante de Faraó e diz, eu vou te dar todas as riquezas do Egito. Só fica aqui, não vai, inegociável. Anda na minha presença e ser perfeito. Andar com Deus é inegociável. Eu posso até sair mundo afora, Deus e eu somos maioria. Hebreus vai explicar isso, vai dizer que Moisés reputou toda a riqueza do Egito como escória. Sabe o que é escória, meu irmão? Estrume. Para ser fiel ao chamado de Deus e obedeceu. Abraão chega diante do rei em todas aquelas propostas. Vocês sabem que Abraão e Isaac têm o mesmo tipo de problema, né? Vocês sabem que os dois mentiram, né? Por que eles mentiram? Ambos mentiram no mesmo conceito, vocês sabem disso? Ambos entraram na terra de inimigos e disseram, é minha irmã. E disseram assim, para que dizendo é nossa esposa, não a tomem e nos matem. E a Bíblia diz que tanto a esposa de Abraão quanto a esposa de Isaac era muito formosa. Porque todo homem de Deus tem uma mulher linda do lado. Pastor, e a minha? Meu irmão, você está se tornando um homem de Deus. Quanto mais homem de Deus você é, mais linda ela fica. A Bíblia faz questão de dizer, era mulher muito formosa. Tá. Ô Abraão, eu vou te dar as riquezas. E a Bíblia diz, não, para que depois, havendo eu enriquecido, glória seja tua. Deus que me tirou da casa de meus pais, o Deus que me tirou da minha parentela, o Deus que disse, sai da zona de conforto, o Deus que eu ouvi a voz quando eu nem o conhecia, esse Deus há de me prosperar. E tendo dado graças, comeu pão e vinho com Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo, e não sentou na mesa do príncipe, que eu não lembro da cidade que era. Vocês estão entendendo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus quer glorificar o nome dEle. E para isso Ele prepara cenários. Me diga uma coisa, o nome de Deus seria glorificado no Egito se o povo parasse em cada esquina e comprasse calçado? Agora, depois de 40 anos, ninguém comprou um calçado, ninguém costurou um calçado, mas os calçados cresciam, a roupa crescia, a roupa não envelhecia. Quem foi glorificado? O povo parou para ir para restaurante, contratar chefe de cozinha e cozinheira? E tinha essa hipótese? Quando você entra num nível de dependência de Deus, quando o cenário está todo contrário, você precisa entender com olhos espirituais que Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Alguém ainda acha que a fome do mundo vai pegar a igreja, quando na verdade Deus quer usar esse cenário para provar que Ele é um Deus de abundância na vida dos seus filhos. Quando é que Rafá se revela? Na enfermidade. Quando é que Jiré se revela? Na escassez. Quando é que El Shaddai se revela? Irmão, e aí poderíamos dar os nomes de Deus sempre foram revelados e feitos memoriais quando o cenário era totalmente contrário. Pastor, eu quero provar Jeová Rafá, cuidado. Eu quero provar Jiré, irmão, ele vai tirar toda a muleta e vai te levar num nível de dependência. Eu quero provar o que Sebaote, minha bandeira, te prepara para guerrear. Porque só pode levantar a bandeira de vitória quem guerreou. Quem não guerreou não tem vitória para conquistar. Vocês estão entendendo isso? Pastor, eu quero autoridade, se prepara para enfrentar os piores demônios da sua vida.
Porque Deus prepara um cenário de fome para suprir a sua vida e mostrar para o mundo, mais uma vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. Se até os jornaleiros têm abundância, o que dirá você que é filho? Em tempo de fome, no mesmo ano e na mesma terra, um filho de Deus colhe pela palavra da obediência 100 por 1. Você quer ver um negócio, meu irmão? O Pedro pesca a noite inteira e não pega? Eu vou explicar uma coisa para você. Poucos minutos depois, Jesus fala o que para ele? Joga do outro. Sabe qual a impressão que a gente tem? Que Jesus recebe uma revelação de ver onde os peixes estão. Alguém pensa assim, não, os peixes não estavam aqui. Jesus pega uma revelação do Espírito e vê que os peixes estão aqui. Eu te pergunto, meu irmão, que tamanho você acha que tinha o barco? 3, 4 metros de largura. Quem já pescou na vida? A minha pergunta, eu jogo a rede aqui, tá? Aqui no púlpito, a noite inteira, não pego nada. Eu caminho 3 passos para o lado e jogo a mesma rede. 10 minutos depois eu pego? Os peixinhos estão aqui me esperando. Sabe que a impressão que dá é que era um barco muito grande, assim, meu Deus, um Titanic. Aí jogou lá e os peixes não estavam lá. Aí Jesus disse, não, vai lá do outro. Irmão, o outro lado é 2 metros para cá. Porque já não se tratava mais de lado, nem de peixe, nem de mar, nem de nada. Se tratava Em mar que não dá peixe, com uma palavra você enche a rede. Em tempo de fome, com uma palavra você colhe 100 para 1. A minha pergunta, religiosos, é onde está a força do meu braço nisso tudo? Se isso não se chama favor de Deus, o que se chama? Graça e favor, mão de Deus. Pastor, então eu não faço mais nada. Não, Abraão plantou, Isaac plantou, colheu, levantou, lavrou a terra. Até o próprio Pedro teve que sair, entrar no barco, pegar a rede e jogar. Só nunca esqueça que o resultado não está na força do teu braço. Você só tem que obedecer. Você não conquista por mérito, você conquista por obediência. Alguém pega essa palavra? Quando você entrar no caminho da obediência, você está sendo preparado por Deus para viver vida abundante em todas as áreas da sua vida. Pesque aonde Ele mandou, plante aonde Ele mandou, fique aonde Ele mandou. Meu irmão, a fome não vai bater na tua casa. Eu fui jovem, hoje sou velho. Eu nunca vi um filho de Deus mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome. Pastor, e se passar a assistência social da igreja de Pave vai matar a fome do mundo? Porque eu não sou louco também de pregar que os pobres sempre. Mas você sabe qual a maior revelação dessa palavra? Não é sobre os pobres. Pega isso. A maior revelação dessa palavra é que se os pobres sempre teremos, sempre também teremos que ter ricos para suprir os pobres. De qual lado você está é você que decide. Os pobres sempre tereis. Aí vem, igreja de Pablo, vocês têm um pastor que estava alertando, cuidado, teologia da missão integral, teologia da libertação, teologia liberal, teologia progressista, cuidado. É um comunismo disfarçado, que Jesus quer os pobres, bem-aventurados os pobres, e estão tirando palavras do conceito, estão pregando um comunismo disfarçado, em nome de uma comunidade onde tem tudo em comum, onde todo mundo é pobre, nem tem o que tem em comum. Se acabar com os empresários e o lucro, acabou com o emprego. Se teremos sempre os pobres, é sinal de que sempre teremos os ricos. Porque se ninguém trouxer alimento, também o que carece não terá o que comer. Alguém está aqui? Se é que a igreja supria os pobres, é porque tinha os ricos para também repartir. O grande conceito é você entender o que Deus quer fazer, você ter abundância. Pastor, o que é abundância? Eu estou cheio? Não, é você transbordar. Porque quem está cheio só fica dentro, mas quando transborda, pega todo mundo que está ao redor dele. Quando que eu vou transbordar, pastor? Quando eu entender que o que Deus está despejando sobre mim vai tocar quem estiver do meu lado. Quem andar perto de mim vai ser abençoado por tabela. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado. E se eu tenho 2 filhos de Abraão aqui, um sou eu, quem é o outro? Mas enquanto nós vivemos na mentalidade da pobreza, da miséria, me diga na Bíblia quando que Jesus, ele
propagou, ele fez apologia à pobreza e à escassez, igreja. A gente usa a pobreza como sinônimo de virtude e se orgulha da nossa própria humildade. A gente usa a escassez e a pobreza para nos vangloriar da nossa própria humildade. Por muito tempo, não vem lá em casa, não anda no meu carro, não sou, eu não faço. Para mim isso aí é falta de identidade, não humildade. Por isso que a gente está incomodando. Porque aqui a gente está trabalhando, eu começo trabalhando isso nos pastores, depois nos obreiros. Eu sei quem sou, sei o que carrego, sei o que posso fazer em Cristo Jesus. Já disse o Márcio Valadão: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu farei o que a Bíblia diz que eu farei. Eu subi o padrão porque conheci um Deus de abundância, não aceito mais escassez, meu irmão. E vou levar uma galera comigo para a terra de Canaã. Pega isso. Pastor, e qual a diferença dessa teologia para a da prosperidade? Cada prosperidade vai dizer para você gastar tudo com seus luxos, e eu estou dizendo aqui que você vai ser um transbordante ambulante. A generosidade vai fluir de você, meu irmão. Eu vou contar hoje. Os pastores aqui sabem, meu irmão, e não é lorota. Eu falei uma frase essa semana inteira para eles. Eu disse: o que a gente construiu hoje é lindo. Sempre foi assim? Teve arranca-rabo? Teve discipulado? Teve beicinho? Teve. Hoje elas já nem fazem mais porque sabem que não vai adiantar. É ou não é? Falei para todos vocês, eu disse: mas o que a gente construiu hoje, eu queria que vocês todos pudessem ficar 1 ou 2 dias junto de nós. Meu irmão, é um negócio absurdo. Vamos falar real, quantas vezes, pastor, às vezes a gente veio de um sistema, a gente chegava no caixa e, não sentiu de pagar. Hoje, meu irmão, a gente chega no caixa já puxando a carteira para brigar, para ver quem paga. Por quê? Porque eu nasci para prover e não ser provido. Eu nasci para emprestar e não pedir emprestado. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu estou dizendo que sempre foi assim? Que sempre tivemos nesse nível? Passar, não permanecer. Você está passando um momento de escassez, mas eu quero declarar que a próxima temporada será de abundância. E por que Deus permite você passar? Porque Paulo explica: eu sei estar e sei estar. E a gente tira do contexto, irmão, essa palavra, mas na verdade Paulo diz: eu estou suprido e tenho mais do que preciso por causa de Epafrodito. Paulo está vivendo o celeiro cheio. E sabe o que ele está ensinando? Cara, eu sei estar com o celeiro cheio com os príncipes, mas já tive fazendo tenda passando necessidade. Paulo não está pregando pobreza, ei! Paulo está dizendo: eu estou suprido, Epafrodito trouxe mais do que eu preciso, eu tenho para dar e vender. Não tire mais as palavras do conceito para criar teologia de pobreza. Quem pagou as viagens missionárias de Paulo? Meu irmão, eu estou me vendo estreito para ir para Israel. Paulo viajou o mundo inteiro. Quem pagou? Eu estou me vendo estreito para pagar uma viagem. Jesus pegou 12 funcionários, tirou dos seus empregos e sustentou durante 3 anos e meio suas famílias. Como? Eu estou me vendo estreito para pagar 6, com quase 700 membros. Jesus nem igreja tinha para tirar oferta. E a Bíblia diz: e as riquezas e as fazendas de Maria, de Joana, eram depositadas aos pés de Jesus. Tem riqueza e tem fazenda chegando na vida de alguém aqui. Pastor, Jesus morreu pobre. Pera, agora eu tomatei um gole de água. Vocês viram que eu até fechei o esboço? Bota 2 Coríntios 9, que aqui vai ser uma cajadada agora. Agora vai. 2 Coríntios 9, vai lá. 9:6. Pastor, Jesus morreu pobre. Perdão, não é o 6, mas está na Bíblia. 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, fala, que sendo, para quê? Pera aí, vamos fazer bonito, isso aqui tá uma bagunça, parece terceira série lá do colegial, pera aí. No 3, a gente começa, 1, 2, 3, nosso Senhor Jesus Cristo, que... Vocês, me prega outro texto agora, meu irmão. E Jesus era rico? Era. Ageu diz assim, Ageu 2,8, eu, diz o Senhor, sou o dono do ouro e da prata. E Jesus não era Deus? Sendo rico se fez? Meu irmão, me diga uma coisa, qual é a coisa na Bíblia, a tipologia da coisa mais humilhante que tem, não é o chão onde você pisa? Você sabe do que é feito o chão do céu? Por que, pastor, que o chão é de ouro? Pelo mesmo motivo que o dinheiro nas ofertas da igreja primitiva era colocado aos pés dos apóstolos, porque pé fala de autoridade, e nós não sentamos na mesa de Mamon, o dinheiro não nos governa, é a gente que governa sobre ele. Ele não tem autoridade sobre nós, nós governamos e somos senhores de tudo. Nós temos autoridade e governo sobre todas as riquezas, mas para ter riqueza é preciso ter abundância. Eu estou crendo que a casa de meu pai, até os jornaleiros, têm abundância. Na casa do meu pai, até os jornaleiros têm abundância. Calamanturabassebre, ai. Quem acredita, acredita. Eu vi uma cachoeira aqui perto da caixa, aqui, ó. Calamanto, que ela estéria. Ah, meu Deus! Pare de olhar o dinheiro como impuro. Eu li sexta-feira aqui, meu irmão. Não sabeis vós que o altar santifica a oferta? Mateus 23, vós jurais pelo altar e dizeis não jurais pelos tesouros. Jesus disse: o que valeis mais, o altar ou a oferta? E Jesus fala: fariseus hipócritas, não sabeis vós que o altar santifica, separa, destaca. Pastor, que noite perdida, o dinheiro é sujo. Sujo se você não lavou ele, passa um detergente. Como o dinheiro é sujo? O dinheiro que mata a fome de criança é sujo. O dinheiro que paga missionário é sujo. O dinheiro que paga o aluguel de cruzeiro com mais de 100 almas salvas é sujo. O dinheiro que paga pastores fazendo a obra de Deus, expulsando demônios, é sujo. O dinheiro que paga estrutura de mídia para alcançar centenas e daqui uns dias vai ser milhares, é sujo. O capeta quer que você pense que é sujo, meu irmão. Sujo é o dinheiro gasto em prostituição, em pornografia, em bebedeira. Mas aqui tem um povo... Eu vou declarar sobre a tua vida agora: haverá abundância. Vocês valem mais que os jornaleiros. Vem reinar em mim, de dentro pra fora. Segura! A canção desatou uma revelação, você acredita? Falando de dinheiro, Jesus disse: não vos presumais e vos preocupeis. Pode ficar em pé que a tampa agora vai voar mesmo. Você já sabe. Só escuta. Caramba, eu estou entendendo, Jesus, eu estou entendendo. Eu não vinha pregar essa mensagem, eu não queria. Mas Deus quer levantar um povo forte. Deus quer levantar um povo que não vai sentar na mesa de Mamon. Deus quer levantar um povo próspero. Deus quer levantar um povo que vai matar a fome do mundo, vai evangelizar as nações. Eia! Deus quer levantar um povo virtuoso, preparado para gerenciar os recursos. Escute. Ele cantou de dentro para fora. Pum! Não presumais o dia de amanhã.
Pega, não vos preocupeis pelo que há de ser. Olhai para quem? Presta atenção, presta atenção. Olhai para quem? Os lírios do campo se vestiram melhor que Salomão. Vou explicar. Salomão foi o homem mais rico do mundo. Nenhum homem da terra se vestiu como Salomão. Ninguém na terra teve mais dinheiro que Salomão. Mas Deus está dizendo que os lírios é um novo padrão. Eu preciso entender que padrão é esse. Anota que vocês não ouviram isso. Nunca vocês ouviram isso. Te asseguro. A roupa de Salomão vinha de fora. A roupa do lírio crescia de dentro. Deus está dizendo: o que eu vou fazer e dar para vocês não depende de nada que está fora, só depende do que está dentro de vocês. Pegou? A fome na terra, aqui não tem fome, o reino de Deus está dentro de vós. A fome na terra, na IPAB não tem fome, porque o reino de Deus está dentro de vós. A fome na terra, os lírios se vestem de dentro para fora, de dentro para fora, os rios de dentro para fora, a unção de dentro para fora, a palavra profética de dentro para fora. Não valeis vós mais que os lírios. Eu vim declarar que o que você precisa já está dentro de você. Se chama Espírito Santo, se chama Reino de Deus. De dentro pra fora, até me solta aí, irmão. Deixa o teu rio de abundância, rio de vida, rio de prosperidade. Deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Me consumir. Até queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Pra fora, vem queimar em. Solta o grito aí, igreja. Dentro pra fora, até me consumir. Deixa. Você que está em casa, receba essa palavra na sua vida. Deixa o teu rio fluir, deixa o vento soprar. Segura, pastor. Então que me resume, aplica a mensagem. Não vou pregar mais nada, não prego mais. O esboço chega para outro dia. Mas aplica na minha vida, pastor, para eu entender. Aplico. Vou concluir. Algum momento eu falei que a gente está negando a existência da fome? Existe fome? Existiu fome em Belém? Existiu fome com Isaac? Existiu fome com o filho pródigo? Só que eu estou dizendo que existe um outro lugar onde a fome não tem poder e nem autoridade. Que lugar é esse? Eu vou explicar para vocês. Jesus em Marcos, capítulo de números, deixa eu ver aqui, 6. Quem está aqui, diga amém. Em pé mesmo, que daí nós vamos estourar tudo aqui. Mateus 6, 38 ao 42. O povo está com fome. 15 mil pessoas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, pelo menos 15 mil. Jesus diz a Bíblia: olha o povo e o povo tem fome. Ele nega a existência da fome?
Vamos piorar o problema? Vede o que tendes. Resumo: 5 pães e 2 peixes. Além de ter fome, tem escassez de recursos. Porque uma coisa é ter fome e ter celeiro cheio, ter mercado perto de casa, ter empréstimo do banco ou coisas assim, ter a mãe para ligar e trazer um pudim, ter amigo para levar a almoçar, que eu vou comer só daqui 3 dias. Meu Deus. Mas tem fome e não tem recurso, tem escassez. Vou revelar agora. Segredo para viver abundância. Joga na tela para não parecer que eu estou manipulando a palavra. Marcos 6,38. Que eu gosto na palavra. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Ordenou que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva. Assentaram-se repartidos de 100 e 100, 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. Está aqui o segredo. Eu não vou olhar nem para a fome nem para a escassez. Eu vou olhar para o lugar de onde vem a abundância. O problema de Isaac foi ter olhado para a fome. O problema de Elimeleque foi ter olhado para a fome. O problema do filho pródigo foi ter olhado para a fome. Mas todos eles, quando voltaram seus olhos para o lugar certo, viram que tinha abundância. Quando ele volta os olhos para a terra, já vem o próximo versículo. Ele levantando os olhos ao céu, tomando, 42. Todos comeram. Cadê a fome? Cadê a escassez? A escassez é a fome quando você olha para o céu e fixa os seus olhos em Jesus. Eia, escute, ela não é negada e ela nem desaparece. Ela é suprida através de você, em você. Vamos mais? Me diga uma coisa, meu irmão. Gênesis 6,38 diz: Noé, constrói a arca, faz a porta eu vou fechar, para não dar tempo de você voltar e se arrepender. Eu fecho e você lá com betume, faz uma janela no topo da arca. Por quê? Porque em tempo de crise, se tivesse janela, eles iriam olhar para a terra e olhar para a morte. Deus diz: bota uma janela só lá em cima, que é para você só olhar para o céu. Eleva os meus olhos para os montes. Você tem 2 opções: ou você vai olhar e desejar as bolotas dos porcos, ou você vai olhar para a casa do teu pai, onde sempre teve abundância até para os jornaleiros. Bota Deuteronômio 11. Eu vou ter que acabar isso, a chapa está fervendo aqui. Deuteronômio 11, vamos lá. Vamos lá. Não, o 6. Deuteronômio 11, 6. Deuteronômio 11, 10, perdão. Deuteronômio 11, 10. Porque a terra que vocês vão possuir não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, onde vocês semeavam a tua semente e regavam com o pé, como uma horta. Segura aqui, eu vou explicar. No Egito, o sistema de plantio é plantar perto do rio Nilo, e com o pé eles cravavam sulcos na terra, valetas, para que quando o Nilo enchesse, a água transbordasse e tocasse também o plantio. Nilo, terra, pé, fala do trabalho do homem. Isso é padrão do Egito. Olha o padrão de Deus no 11. Mas a terra que vão possuir é terra de montes de vale, da chuva. Não depende de Nilo, não depende dos teus pés. Se chover é porque Deus vai abrir as janelas do céu sobre a vida de alguém.